por essas palavras maravilhosas que nós estamos aqui ouvindo, né? Os louvores. Eu quero deixar uma contribuição com os irmãos aqui, fazer apenas um resumo de tudo que foi falado aqui. Ontem eu saí daqui, fui na praia, ter uma comunhão com Deus aqui no final da enseada, né? Eu sempre fiz isso, eu sempre gosto de fazer isso, né? Na minha vida, nos momentos particulares, eu sempre, como muitos irmãos aqui. E ali eu fui até o final da enseada, depois voltei, em determinado lugar eu mergulhei e fiquei na água orando, mais ou menos 1 hora de relógio, e falando com Deus. E ali, conversando com o Espírito Santo, né? Deus ele me levou a uma passagem das Escrituras, que eu gosto muito dessa passagem, sempre tenho meditado nela, desde a minha juventude, e quero aqui compartilhar com os irmãos. É o Salmo 139. Os irmãos que queiram abrir a palavra, os outros irmãos podem ouvir aqui. E eu estava meditando no Salmo 139, um Salmo de Davi, muito conhecido dos irmãos. Diz aqui o versículo de número 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Discerne minha caminhada e a minha pousada, e estar a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou nem na minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e põe sobre mim a tua mão. Aleluia. Tal conhecimento é para mim demasiado, maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sob o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, se eu pensar, as trevas ao menos haverão de me esconder, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Então eu constatarei que nem a mais densa trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Até aí, daqui a pouco a gente vai meditar mais. Versículo 15. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas mais profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Amados, o Espírito de Deus estava falando no meu coração. Eu me emociono porque Deus ele é maravilhoso. Muitos momentos da minha vida, na minha infância, Deus me consolou com esse texto. Momentos de dificuldades, de aflição, que eu pensava muitas vezes em desistir, Deus me levava para esse texto. Para onde eu posso ir?
Para onde eu posso fugir da presença de Deus? E ali eu na água mergulhando, um texto tão conhecido por mim, que eu sempre estou lendo, Deus ele fez uma pergunta para mim. Como é que Davi sabia que ele era um embrião, se não existia ainda a ciência do microscópio? No estudo das células, que é a citologia, a célula que pode ser vista ao olho humano, a única célula é o ovo, onde a membrana envolve o núcleo, o RR rugoso, né, e a citoplasma. A clara de ovo envolve o núcleo da célula. A célula é o ovo é a única célula visível ao olho humano. Todas as células só podem ser vistas no microscópio. E como é que Davi ele tinha essa ciência de saber que Deus ele viu o embrião? Em outra tradução que eu gosto muito, diz que tu me conhecestes quando eu era uma substância informe. E eu estava mergulhando na água ali, eu gosto muito de fortalecer os alévolos do meu pulmão, eu mergulho e fico ali até quando eu aguento debaixo d'água, e o Espírito de Deus falando comigo que eu estava mergulhado, né, no líquido amniótico. O líquido amniótico é um líquido, ou seja, todo ser humano que estuda a ciência sabe que nós éramos seres aquáticos, que o nosso pulmão respirava debaixo da água, que quando uma criança nasce, com 1 hora de relógio, o médico coloca ela dentro de uma piscina e ela fica 1 hora de relógio ali debaixo da água, 40 minutos, 30 minutos, porque o pulmão ainda tem capacidade de tirar o oxigênio da água, como um peixe, como uma rã, que é um animal terrestre e um animal que respira debaixo da água, né? E Davi, então, ele na sua oração do Salmo 139, ele diz: tu me conheceste ainda quando era uma substância informe, eu não tinha formato, né? O embrião, quem já viu, é o formato de uma castanha, né? E ele vai muito mais além que isso. Ele pergunta como é que o homem pode saber como é que se forma o osso dentro do útero da mulher. Davi pergunta, sabes tu? Jó também pergunta, a mesma pergunta. Como é formado o osso, né? O cálcio, os minerais, o ferro, né? E o líquido amniótico, ele contém todos os sais minerais para a vida. É o líquido da vida, que envolve aquela criança. E Davi, ele então, na sua oração, o Espírito de Deus ali falando comigo, um salmo que eu amo tanto, né? Que ele conhece tanto você, que antes de você pensar, Levi, antes de você pensar, Lael, antes de você pensar, irmã Rhodes, você não pensou ainda, mas ele já sabe o que é que você vai pensar. Amém. Não é verdade, irmãos? Então ele mostra aqui, ele norteia entre nós a grandeza desse Deus, a imensidão desse Deus. Ele chega a dizer que ainda que ele procurasse as trevas, se ele pudesse, em uma guerrilha, se camuflar. A gente sabe que um soldado ele se camufla. Existe técnica de camuflagem, animais como o camaleão, né, a arraia, né, o peixe-tapa que foi pescado aqui, ele fica no leito do rio, que ninguém consegue ver ele. E um dos animais, o maior animal que se camufla, que é a lula, né, que é lá o octopus, ele tem um poder, o maior poder de camuflagem, que ninguém consegue achar ele. E Davi disse que ainda que as trevas mais densas eles se escondessem e que pudesse apagar toda a luz, mesmo assim ele não conseguiria se esconder desse eterno Deus Jesus. Mas o que é que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa reflexão final? Amados, o propósito de Deus aqui foi falado com muita propriedade. Todos os irmãos que tiveram essa oportunidade aqui, o Espírito Santo, se você estiver acompanhando, eu não vou falar nenhuma palavra diferente, eu só estou aqui agora
endosando o que todos os irmãos falaram. A irmã Suede falou sobre luz separada. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz no meio das trevas. Né? Isso é uma metanoia que o irmão aqui, Adelso, também falou. Isso é uma mudança que o nosso irmão Max ali falou, daquele gadareno, daquele homem que estava oprimido, que houve uma transformação. E outros irmãos que aqui no louvor trouxeram essa mesma meditação. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos, lá no Salmo 59 também, que Davi ele fala de forma expressa, é um texto que eu quero aqui. Essa tradução aqui é uma tradução, eu gosto mais da tradução antiga, mas aqui no Salmo 51, que é a mesma coisa que nós estamos falando, o salmista Davi ele diz aqui, no versículo 6, eu não sei como é que está a sua tradução, né? O Salmo 51, versículo 6, ele diz aqui, ó, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Olha só que palavra. Deus ele quer trazer o estabelecimento da verdade dentro do mais íntimo da sua alma, dentro do âmago. Amados, por que o Senhor Jesus ele é maravilhoso? Por que você quer segui-lo? Eu vou lhe dizer por quê. Eu vim aqui nessa noite dizer para você por que é que Jesus é maravilhoso. Porque foi que Pedro disse que nós devemos seguir as suas pisadas. E nesse momento eu vou trazer essa palavra de confronto para você. Como foi falado aqui. Bem, eu estou mostrando aqui a grandeza desse Deus. Né? Tu me conheces. Davi disse, eu não sei quem eu sou. Talvez você tenha uma ideia muito positiva do que você é. Você se sente uma pessoa boa. É o ego. É o nosso eu. Nós temos um sentimento muito positivo ao nosso respeito. Nós nos sentimos que somos muito bons. Né? Temos essa ideia. E nós muitas vezes precisamos ser confrontados. Mas como é que vai ser esse confronto? Você não tem como se autoconfrontar. Porque para uma pessoa tirar a sua vida, o inimigo tem que não só oprimir, deprimir, reprimir, mas ela tem que trazer uma desordem mental para que ela possa fazer algo contra ela mesma. Né? O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. O que é que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim, alguém faz algum mal contra a sua própria vida? Quando ele diz em amar a sua esposa, quando ele diz que a esposa é membro do seu corpo, não é sobre isso que eu vou falar. Mas o apóstolo Paulo ele disse, alguém pode fazer alguma coisa contra si mesmo? Alguém pode desejar machucar o braço, arrancar um braço? Ele fala isso em relação que a mulher faz parte do seu corpo. Mas o que é que eu quero trazer aqui? Dentro dessa palavra de Paulo, que ninguém procura pegar uma faca e se rasgar ou cometer algum mal contra si. Então é muito difícil ou quase impossível, sem o auxílio da palavra de Deus, você conseguir se auto-ver. Por isso que o apóstolo Tiago ele compara a palavra de Deus como um espelho, onde nós conseguimos ver as coisas que não estão de acordo. Cabelo, né? Para as mulheres uma maquiagem, para o homem uma gravata fora do lugar, né? Uma remela nos olhos, né? Uma fibra de feijão no dente, que tem um espelho para você ver. Então o apóstolo Tiago ele coloca a palavra de Deus como um espelho, onde nós podemos, como disse Davi no Salmo 119, com a exposição da palavra, trazer a iluminação ao nosso entendimento. Então isso é um confronto, não existe palavras adocicadas, existe palavras que vão ser para confrontar, e hoje eu vou confrontar todos vocês. Porque Jesus, ele era manso. Como é que você sabe que ele era manso?
Porque ele recebeu um tapa no rosto. Ele recebeu um tapa no rosto e não revidou. Alguém lhe deu um tapa aqui hoje e você descobriu que você não é o bambambam da história. Então não é sobre o outro, é sobre o mal que há em você. E que Deus vai permitir situações para que ele venha à tona. E você sozinho não vai conseguir descobrir. Nesses anos de evangelho, eu fui confrontado várias vezes. Porque quanto mais você buscar a palavra de Deus é como um bule de café, cheio de borra de café. E quando as senhoras, donas de casa, os irmãos que auxiliam nos afazeres domésticos, vai lavar essa chaleira de café que está cheia de borra, quanto mais entra água limpa, mais sai água suja. Que a proporção de Deus tratar a sua vida é a mesma intensidade de você buscar a verdade. Quem busca pouco, pouco transformado vai ser. Então é essa sede que vai delinear o seu desenvolvimento e o seu crescimento e a sua libertação. Então, Jesus disse, limpa o interior do copo e o exterior estará limpo. Então essa água viva vai entrando e aquela água suja vai saindo. E chega um momento que todo o interior está limpo pela água limpa que entrou. Aleluia, Jesus. É por isso que ele disse que a fonte não vai jorrar de fora. Rios de água viva fluirão dos vossos interiores. E quando esse rio de água viva começa a fluir do seu interior, tudo que está sujo lá dentro vai sair. Foi isso que o apóstolo Pedro falou sobre os ímpios, que os ímpios são como as águas do mar, que quando a onda vem, toda limpa que cai, ela espuma suas imundícias que vêm à tona. Certo? Aqueles pedaços de bambu, aqueles pedaços de baronesa que estão ali debaixo da água, quando a onda vem aqui embaixo, ela sobe. Então por que é que você sabe que Jesus, eu fui confrontado muitas vezes, eu poderia aqui citar, irmãos, centenas de acontecimentos na minha vida, porque quanto mais eu buscava, Deus me tratava para ser um pastor, me tratava para ser um irmão, me tratava para ser um marido, me tratava para ser um pai, me tratava para ser um cidadão que pudesse dar o testemunho do evangelho, e eu passei por muitos. Eu trabalhava, tinha lá, um exemplo que eu vou dar aqui, 2 ou 3. Trabalhava na padaria e eu sempre ajudava algumas pessoas. Pode ir, meu irmão. Eu sempre ajudava muitas pessoas. E ali tinha um rapaz que trabalhava comigo, eu ajudando ele não tinha onde morar. Eu coloquei uma cama para ele, eu disse, fica aqui, eu vou lhe ajudar, vou lhe pagar uma pequena ajuda, você vai almoçar aqui, você vai tomar café aqui. E você vai sendo orientado pela palavra. Ele até é um filho meu na fé, era um ex-drogado, né? Eu conduzi ele para o evangelho, né? Numa determinada noite que eu estava pregando à madrugada. E lá um dia sumiu um relógio. Eu disse, rapaz, como é que esse relógio sumiu? Fui orar a Deus, eu já sabia que tinha sido ele. Depois sumiu uma máquina de fotografar, cara, rara. Eu disse, meu Deus, essa máquina não é minha. E eu tenho que agir de forma que, ao falar com esse irmão, eu não perca a alma dele. Eu não posso ir até ele com a ira, eu não posso ir até ele com espírito de moral, de que eu sou o condutor da moralidade. Eu tenho que ir para ele com um espírito de amor para ganhá-lo, sem envergonhá-lo, sem constrangê-lo. Mas para me tomar essa atitude, primeiro, eu tenho que ser uma pessoa que foi amassada. Quando você pensa que amassar, está pensando que o evangelho é coisa de brinquedo, que é pirulito. E aí, fazia a produção, pela experiência, sabia que tinha tantos pães, vai dar tantos. E quando eu chegava que eu contava o dinheiro, eu disse, rapaz, está faltando dinheiro aqui. Via as vendagens a crédito e tal. E aí
sabendo que era ele que estava roubando. Comecei a orar a Deus para que o Espírito de Deus processe sobre aquele irmão um arrependimento. Mas o que é que eu quero trazer aqui? Ele se arrependeu, ele veio, devolveu a máquina, ele me pediu desculpa, perdão. Demorou um mês ou 30 dias, ou perdão, 40 dias, 50 dias. Mas o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte, que em nenhum momento eu fui diferente com ele. Em nenhum momento eu disse que ia botar ele para ir embora. E em nenhum segundo da minha vida eu mudei o meu semblante para com ele. Dizer, eu tenho aqui um ladrão. Porque eu aprendi com Jesus que existia um Judas. E que Jesus sabia que era ladrão. Mas em nenhum momento ele teve acepção de pessoa ou tratou um em detrimento do outro. Mas para você ser assim um discípulo, você vai ter que ser quebrado. Isso não é teologia, não ensina. Não é livro, não é seminário, não se compra em padaria e em farmácia. Aleluia, Jesus. Como é que eu sei que Jesus ele tinha um autocontrole? Se tu és o Filho de Deus, o Criador do Universo, desça da cruz agora. Tu curou um cego de nascença e não tem capacidade, nem emocional, nem financeira, nem intelectual de descer dessa porcaria aí, dessa cruz, e salvar-te a ti mesmo. Então eu aprendi com Jesus, meu irmão, que a humildade controla o egoísmo, o orgulho, controla a vontade de vingança, e que o seu ego tem que... O que é que acontece com muitas pessoas, sabe o que é? É que nós precisamos de alguém que pise em nosso pé para mostrar que você ainda tem um ego muito vivo. O que é o ego? O ego é uma ferida exposta, meu amigo. Você sabe o que é uma ferida exposta? Que alguém precisa jogar sal para arder e você dizer, ó, eu ainda estou vivo. Ó. Você pensa que isso vai ser do dia para a noite? Você pensa que o tratamento de Deus vai acabar? Que você já está 100%? Eu digo aqui que para muitos ainda aqui nem começou. Porque quando a lima grossa começa a entrar, meu amigo, só quem ama resiste. O cara troca de igreja, troca de pastor, não adianta, troca de cidade, troca até de irmão, troca de tudo, não adianta. Um irmão, mestre da banda de música da Filarmônica Pepsi Coelho, em Maragogi. Em momentos de muita dificuldade eu ajudei ele, que tínhamos um laço de amizade, pastoreei por alguns meses em Maragogi e convidei ele para tocar a Filarmônica de Maragogi, justamente com o Nino, né, que o Albérico conhece, que hoje é também tenente. Né? E ali um grupo de irmãos foram de Kombi de Maragogi para tocar no meu casamento, a Filarmônica. E aí a Filarmônica tocando e tal, e criou um laço de amizade. Aquele irmão foi consagrado e foi para um distrito de São Roque, lá dentro da mata, e lá uma instituição evangélica, Assembleia de Deus, construiu uma catedral, uma igreja muito imensa lá naquela roça. E aí ele conseguiu meu telefone e disse que ele tinha prazer, queria que eu desse essa honra a ele, que fosse para a inauguração daquela instituição. Eu disse a ele que eu não estava mais frequentando ambientes religiosos. Foi um período da minha vida que eu estava rompendo e eu não queria manter ainda um nome na instituição, um determinado reconhecimento. E estava me afastando, cortando todos os lados. Mas ele me insistiu, rapaz, você é o meu mentor, você é uma pessoa que me levantou, que me ajudou abaixo de Deus. Eu queria que você estivesse aqui, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Eu não tinha condição de ir. E aí pedi para o irmão Pedro me levar na moto. Foi eu, o irmão Pedro, mais uns 2 irmãos de moto. Lá dentro de um distrito, depois de Maragogi, São Roque, um dia de domingo, eu tinha culto à tarde, eu tive que fazer toda uma mudança, estava muito cansado, minha vida era mais cansada ainda um pouco do que é hoje.
Mas aí eu fui, consegui um dinheiro, toda a dificuldade que eu estou aqui permeando para vocês entenderem. E saí aquela estrada de Maragogipe na época, muito difícil, isso tem mais de 10 anos. E aí eu fui, para honrar aquele irmão, não queria saber de nada lá. Queria só chegar lá e dizer, ó, eu vim aqui porque você me pediu, eu vim por amor e tal. Cheguei ali, era uma catedral, era um lugar imenso, meu irmão. E ali tinha uns 6 ônibus, assim, com ônibus de todas as zonas rurais, São Roque, Maragogipe, veio gente lá de dentro, de perto de Nazaré, e aí carro, moto para tudo que é lugar, uma arraial, e aí aquela igreja grande. E aí eu cheguei, falei com ele me viu, muita gente, sabe que não é certa na roça. Ele me viu e aí veio pela lateral, 2 corredores do lado, e disse, rapaz, você veio. E começou a chorar. Aquilo me emocionou, eu abracei ele e falei, Bartolomeu, eu vim, estou aqui, pode ficar tranquilo. Ele disse, não, rapaz, você é meu pastor, você vai sentar lá no púlpito. Eu digo, não. Cara, eu já conheço a instituição, já conheço a religião. Eu não vou sentar no púlpito. Aqui está de bom tamanho, eu vim aqui, não foi honrar a instituição, eu vim aqui honrar você. E os irmãos que estão aqui, não se preocupem, eu vou ficar aqui no cantinho e quando terminar a reunião eu vou, porque talvez ainda tenha um compromisso em Muritiba. Isso era de tarde, 3 horas da tarde. Ele foi lá para dentro, lá para cima, tinha umas 30, 20 cadeiras em cima daquele púlpito. E lá, daqui a pouco, me falaram meu nome lá. Está aqui também os pastores. Primeiro anunciou, os pastores que tiveram vinham para cá, obreiros, presbíteros e tal. Eu não fui, fiquei lá. Ele aí foi e mandou anunciar meu nome. Está também aqui o pastor Flávio, vindo com a caravana. E aqui tem um lugar para ele, me botaram na cadeira. Eu não tinha mais o que fazer, me convidaram. Eu sem querer ir e fui. Sentei lá do lado. E lá começou o culto e tal, canta um, canta outro, prega outro, canta um, prega outro. Lá para 5h30 da tarde, já escurecendo, querendo sair. Cheguei lá, muitas pessoas me conheciam, tinham lá umas pessoas, uns cantores. E fiquei ali, irmão, quietinho ali, todo sem jeito, sem querer estar ali. E aí o pastor presidente lá pegou a palavra e começou a anunciar as caravanas. Está conosco aqui, pastor presidente de tal lugar, pastor representando o nosso campo lá de Feira de Santana, pastor e tal. Está aqui, pastor, toque, fique de pé. E aí apresentando para aqui o dirigente da congregação, pastor Bartolomeu. E aí dirige daqui, apresenta um, apresenta outro, apresenta um, apresenta outro, a igreja de pé, para receber e tal. E eu ali quietinho, e graças a Deus. E aí fiquei de pé. Também eu ia me esquecendo. Aleluia, dê glória a Deus. Que está aqui esse rapaz, como é seu nome? Pastor Flávio. Ele está dizendo que é pastor, né? Pastor Flávio. Não, ele disse que é pastor. Flávio. Né? Ele que está dizendo que uma multidão olhando. Ele que diz, ele chegou aqui, sentou aqui e está dizendo que é. O senhor é pastor? Ué, você está dizendo. Amém, irmão? Vamos recebê-lo. Esse irmão, fiquei com pena dele, ficou vermelho, começou a tremer, ficou olhando para mim, os outros pastores. Eu, no mesmo semblante, fiquei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já tinha passado por outras lições para entender que não é o que as pessoas dizem de você que fazem você ser o que você é. Vou repetir de novo. Não é o que as pessoas dizem de você que faz você ser o que você é. Você é o que você está sendo. Amém. Você entendeu? Vou repetir de novo. Não é o que as pessoas dizem de você que faz o que você é. É ladrão. É isso, é aquilo. Se você roubar, é você que está sendo o que você quer ser. Se você faz qualquer coisa errada, mas qualquer outra pessoa, pastor, não amassado nessa área, iria ficar de pé, ia sair na mão com ele, ia dizer me respeite, vagabundo,
como eu já vi. Para você talvez seja algo, uma besteira, né? O que eu quero trazer aqui, então, é que alguém vai ter que dar um tapa em sua cara. Alguém vai ter que botar um saco na sua cara, dar um murro e dizer, depois tirar o saco e dizer, diz que te bateu agora, tu não diz que é profeta? Fizeram isso com Jesus. Cuspiram no rosto dele. Disseram até que ele expulsava demônio em nome de Beelzebul. Você sabe, pensa que isso é pouca coisa? Sabe quem é Beelzebul? Você sabe quem é? Você sabe o que é chamar uma pessoa de expulsar demônio em nome de Beelzebul? O próprio Deus? Então você não tem consciência disso, porque talvez ainda você não pesquisou sobre isso aí. Beelzebub. Entendeu? Quem blasfemar contra Deus e Jesus tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, Jesus falou na hora, cuidado com quem você blasfema. E várias outras coisas que você conhece da vida de Jesus, com a religião, com os fariseus, com os hipócritas que foi falado aqui, sobre fariseus, sobre hipocrisia. Mas como é então que eu vou ser confrontado, irmão? Como? Hã? Com aquela pessoa que comprou sua mão, não pagou. Quem sabe Deus não te trouxe aqui para lhe dar uma dicasinha de que você não é essa pessoa. Quantas vezes Deus me derrubou do cavalo? Para me mostrar que eu não era aquela pessoa que eu achava que eu era. Moisés achava que era muita coisa. Deu um murro, o cara matou e disse, eu vou libertar Israel. Mas aí Deus fez com que Faraó ficasse sabendo e mandasse prender quem matou o egípcio. E aí o que foi que Moisés fez? Fugiu para passar 40 anos entendendo o que é deserto e se tornar o homem mais manso da terra. Como era o homem mais manso da terra? Que matou uma pessoa. Ele até de matar ele não era manso. Mas 40 anos no deserto amansou a fera. E aí quando Deus chamou ele para fazer o que ele queria, mas não podia porque não tinha, e nem podia fazer o que Deus não tinha dado a ele, porque não era uma missão de homens. E quando Deus chamou ele, ele disse, não, Senhor, eu estou tranquilo aqui na minha, eu não quero, Deus, agora que você não é eu que sou na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então o que é que você aprende? Que Deus vai esvaziar. Você pode passar 1000 anos em uma religião evangélica que nunca vai ser mudada, porque ela não muda ninguém, é só um sistema de homens. Mas quando cai aqui, ó, essa palavra que eu estou trazendo aqui, de ciência, uma palavra do Espírito, uma palavra de confronto, de transformação, que os homens fogem, vão buscar na religião, eles vão encontrar, não vão encontrar no sistema, mas vão encontrar na comunhão, na vontade, na sede da... Por isso que tem tantas pessoas aí. Eu tenho 50 anos de crente, mas nunca consegui perdoar. Eu digo, pois é. Porque a religião não vai fazer isso. Essa transferência de responsabilidade não vai fazer isso. E onde é que você se enxerga nessa palavra? Você se enxerga onde? No ciúme? Você se enxerga onde? No orgulho ferido? Alguém teve que fazer alguma coisa para mostrar para você? Alguém teve que pisar no seu pé hoje aqui? Alguém teve que dar um piteleco no seu nariz, na sua orelha, e essa doeu, né? Para ver se você... Mas quantas vezes você se irrita contra um irmão? Você não perdoa nem 1,5, quanto mais 77 vezes 7. Mas quer ser um instrumento de Deus, quer cantar e ver Deus operar. Você acha que esse mover que aconteceu lá nos Estados Unidos com aqueles irmãos foi numa reunião como essa aqui, de 1h30? Que você vem todo torto, todo sujo, todo podre, e chega num momento de emoção porque não teve um trio elétrico ou um barril de cerveja para tomar, e aconteceu uma oportunidade como essa aqui, e aí você fica aqui entre os três, glória a Deus e aleluia, sem nunca ser confrontado, aí nenhuma oraçãozinha aqui do monte, você vai ser avivado, receber fogo? Isso é um processo, meu amigo. É um processo de anos, de dias, pode ser até de 100 dias, quando eles oraram e depois de 100 dias desceu o fogo e o poder do céu. Mas na vida de outros pode ser um ano, 10 anos.
40 anos no deserto, como trouxe a palavra na quinta-feira, rodando, caindo morto, quem tem que cair morto, que murmura. Pessoas de casco grosso, pessoas que resistem à verdade, que ouvem a voz do Espírito Santo e endurece o coração, que resiste, aí Deus está ali, ó. Quando você ceder a Deus, Ele amolece teu casco e te liberta. Por enquanto que não, tu vai continuar lá em cima do monte, lá em Gadara, algemado, dormindo com os mortos. Quando Paulo aos Efésios diz no capítulo 5, desperta porque dormes e Cristo te esclarecerá. Né? Levanta-te dentre os mortos. Está morto. Mas já está com a Bíblia na mão. Está cantando, está ofertando, está dizimando. Pensa que comunhão, eu ter comunhão com Adelso é como eu ter comunhão com Jesus? Adelso é uma parte desse bolo, é uma peça da engrenagem. Ah, eu sou amigo do pastor, eu sou amigo do cantor, eu sou amigo da cantora, eu sou amigo do pregador, eu sou amigo do missionário. Não se faz. Isso não faz você ser, meu amigo. Você está introduzido na comunhão, introduzido no social da igreja, no modo operandes e vendes ali de uma associação, seja o que for, não significa que você seja. Porque Jesus teve 12 discípulos e tinha um que não era. Abraão ou Jacó teve filhos. Noé teve filhos. Né? Um se tornou cão. Entendeu? E Caim teve. Abel teve filho. Adão teve Abel e teve Caim. Isso não significa de eu estar aqui, eu estou inteiro, eu estou integral, eu estou sendo verdadeiro. Ou eu estou alimentando, ou eu estou alimentando a minha natureza. Você está com a natureza ferida? Você está com um sentimento que você descobriu? O que foi que ele... Quantas vezes, meu amado irmão? Quantas vezes? Hã? Quantas vezes Flávio Santana da Silva? Hã? Você estava em ebulição, com o juízo fervendo, achando que era o outro, quando o outro foi apenas uma peça da engrenagem para revelar a desgraça que eu era, para desintocar o carnegão, o berne. Essas pessoas que te fazem mal, você acha que estão te fazendo mal? Não, é Deus que está permitindo. Porque ferro amola ferro. E às vezes, meu irmão, com o ego ferido, o eu ali ferido, e a mente ladina vai criando uma situação de que eu sou a autopiedade. Não, aqui nesse problema aqui, né, eu estou sendo injustiçado. Isso me dá muitos motivos para ter um modo operandi, para ter um comportamento. Quando eu estou vendo, quando o Espírito de Deus vem e fala no meu coração, que não, o problema aqui não é eu pegar esse rapaz e mandar ele embora e dizer, você é ladrão, que eu lhe ajudei. Eu vou fazer como um porco que começa fazendo tudo certo com as mãos e vem destruindo com os pés. Eu vou fazer e vou tocar a trombeta. Olha, você tá aí, miserável. Tá tirando onda com minha cara. Pensa que tem nem cueca tu tinha, miserável. Ainda xinga, ainda fala palavras de baixo calão. E agora tu tá aí, o que é que adiantou você fazer aquele bem todo? Que agora você vem e destrói tudo. Você consegue ter a capacidade de deixar aquela pessoa que nasceu sem pai, sem mãe, que foi oprimido pela vida, que você pegou lá debaixo da marquise, trouxe para sua casa para ser seu filho de criação, e na oportunidade que ele errou, você jogou tudo na cara dele. Você, quem é você? E você conseguiu deixar o estado dele de mal abandonado por pai e por mãe pior do que ele estava. Porque quando ele começou a acreditar na vida, de que existia pessoas que poderiam mudar a vida dele e alguém diferente, você mostrou que você foi pior que todos, que era melhor. Ele vai dizer, olha, a dor que eu estou sentindo aqui foi pior do que a da que a minha mãe me abandonou e do meu pai.
Quantas vezes você conseguiu fazer a vida dos outros ser um inferno, pior do que era antes, e se sentir a pior pessoa do mundo? Você poderia chegar para aquele rapaz e dizer, não, você me roubou. Autojustiça, eu agora sou rei. Eu fui bom com você, miserável. Eu lhe dei cama, tu estava sem dormir, chegou aqui chorando. Eu nunca lhe cobrei um pão aqui. Você comia 2 bandejas de pão. Você comia a metade de um salame. Você bebia leite, comia aqui do bom do melhor. Dormia aqui. Eu lhe dei a chave do comércio para você tomar conta. Nunca contei dinheiro, nunca fiz cálculo. E aí trazer uma enxurrada de benefícios que eu fiz para ele. Em algum momento eu ia fazer uma atitude como essa. Quantas vezes, de forma imperceptível, de uma forma camuflada, você tem um comportamento que não se enxerga. E por que não se enxerga? Porque não tem a luz da palavra nos olhos e no coração para lhe mostrar. E quem não é dirigido por essa palavra, não tem luz nos caminhos para enxergar as próprias desgraças, as próprias mazelas. Por isso que as palavras de Deus dizem que quem é da verdade vem para a luz, porque a luz vai mostrar quem você é. E aí você se sente, não, eu tenho 30 anos de crente, eu sou pastor, que problema não é nada, rapaz. Ainda tem muita coisa podre para sair daí de dentro. Tome-lhe água na cara aí, tome-lhe água da vida e tome-lhe fogo. Porque é no fogo do ourives, não no fogo do ourives purificaria a minha igreja, mas na fornalha da aflição. Aleluia, Jesus. Tá lá, você vai passar por humilhações na vida para mexer com o seu ego, outro vai passar por uma outra situação, outro vai passar por um momento de escassez, cada um com cada problema que deve ser tratado. E Deus vai tratando, irmãos. Deus vai tratando. Num lugar como esse aqui, eu posso vir para aqui, um exemplo que eu vou usar aqui, para minha irmã Laura. Vou usar aqui esse exemplo. Você já pensou? Aí eu vim para aqui, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, é um exemplo. A irmã Laura ali comprou queijo com o irmão Leandro. Tá ali, eu não comprei queijo. A irmã comprou com todo amor, com todo carinho. Não é esse aqui o assunto. Mas aí é que lá que de repente Deus conhece meu coração, não li aqui o Salmo 139. Aí eu vou lá, abro a geladeira, corto um pedaço de queijo, aí a irmã vem de lá, olha e disse assim, para aí, irmão, esse queijo aqui foi eu que comprei. Você está pegando o queijo? Você pediu para alguém? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou olhar para o meu irmão, me desculpe aqui e tal. E se eu tiver transformado, eu vou continuar amando a irmã com o mesmo amor antes dela ter feito isso comigo. Se eu não tiver essa capacidade, ela vai fazer isso comigo 10, 20, 30, 1000 vezes até eu passar nesse teste. E até Deus matar o orgulho. Um orgulhoso disse, tá bom, meu querido, desculpe, toma aqui o teu queijo, vai lá, arruma as roupas, vai andando até a praça, dorme no banco da praça, vai esperar o primeiro carro, que não tem mais transporte. Sabe quantas vezes eu fiz isso? Várias, meu amigo. Mas não foi de andar daqui na praça não, é como andar daqui lá em Santa Amaro. O orgulho leva o homem, meu amigo, a caminhos de morte. E em outras situações, mas isso era muito novo ainda. Sabe, irmão? Então Deus ele vai trazer para você e vai levar você a situações de transformar você. Você não percebia que se eu pisasse no seu pé, eu aqui, Adelso me ama. Adelso me ama. Ama até que ponto? Até eu não cometer nada contra ele. E se lá eu chegar para Binho e dizer, ó Binho, ó, Adelso é um cachorrão. E é um cachorrão vira-lata, viu? Cuidado com ele. Aí lá de repente o irmão Binho tá com ele na praia de uma praia, ó, Adelso, eu gosto muito de você, mas o pastor Fábio está sendo falso com você e tal. Falou isso pra mim. Aí agora que eu vou saber se ele me ama. Porque quem é que está numa situação difícil aqui? Sou eu, que estou sendo falso. Sou eu que estou sendo traidor em
falar para Binho. Binho, Deus permitiu que Binho fosse falar para Adelson. E agora eu estou numa situação com Adelson. Agora quem é que está sendo provado aqui? É eu ou é Binho? É Adelson. A prova é para ele, para tratar ele. E quem é que Deus está usando? Eu, que não sou crente, sou bode, porque esse comportamento é de bode. E o bode está perto da ovelha. E às vezes não precisa nem ser bode, é um irmão também que está ali no processo, que o fraco suporte o forte suporte o fraco. Então esse é o viver da igreja, irmão. Se a gente não tiver essa elasticidade, se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai ficar rodando de círculo, achando que ser crente é cantar um hinozinho na igreja, é um congressozinho, é trocar de roupa para a festinha, é fazer uma peça teatral na sexta-feira da paixão, na Páscoa, na ressurreição de Cristo, é cantar um hinozinho, ensaiar e fazer uma aula de canto, fazer a religião acontecer, o sistema acontecer. E isso não é evangelho, irmão. Evangelho é tratamento. Evangelho é tratamento de vida, irmãos. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação. É uma palavra que vai doer. Mas é uma ferida feita por um amigo que vai trazer cura, vai trazer transformação. De onde é que você se enxerga nisso tudo? Você acha que você já chegou no 100%? Que você já é a pessoa transformada? Não. Mas estamos naquilo que o apóstolo Paulo disse: aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando, irmão. Foi o que o nosso irmão Alberto disse aqui, você ainda se lembra? Eu me lembro, você disse que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você não falou esse versículo, mas você deu. Você disse que o cristão é como a luz do dia que vai brilhando, até então um processo. Amém? Amém. Que Deus assim possa nos dirigir, né? Nos conduzir ao caminho das águas tranquilas. E que a gente possa entender, irmãos, que nós não somos essa pessoa que já está no ápice. Mas quando eu canto aquele hino, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não pense que Jesus vai levar você para o exame de raio-x, tá? A ultrassonografia não vai resolver, tá bom? Aquela biblioteca lá do pastor Flávio não vai mudar 1 centímetro dele, só vai trazer mais problema ainda. Porque quem aumenta no conhecimento, aumenta na tristeza. Tá bom? A catedral de cristal lá de Notre Dame não vai mudar. Billy Graham se ressuscitar e pregar para você não vai mudar. Maurice Cerulo, que eu já ouvi ele pregando, tive essa oportunidade, o maior pregador de avivamento do mundo, não vai mudar você. No dia que eu fui, eu disse, meu Deus, a dona Duduzinha lá do ciclo de oração mudou mais a minha vida naquela mensagem simples pelo Espírito do que esse grande homem aí pregando. Não vai mudar. Gilmar Santos, seja Napoleão Falcão, seja qual for o grande pregador, sabe, Charles Spurgeon, tá bom? Savonarola, João Ruiz, Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley, Charles Finney, Christian Edmonds, Jonatas Edwards, nenhum desses aí, outros muitos mais, vai mudar a vida de ninguém. Paul Walsh, seja lá quem for. Leonardo Rivanil, seja lá quem for, grande homem de Deus, não vai mudar. Quem vai mudar a sua vida é aquilo que o nosso amado irmão falou, a metanoia. Não adianta, é só você e Jesus, cara a cara. Ninguém tem culpa de nada, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Alguém roubou você? Oh, aleluia. É que Deus viu que você estava precisando. Alguém lá na cruz deu um tapa, falou, é para mostrar através disso os frutos de Cristo. Se não tem, é porque precisa ter, é porque precisa passar por situações. Então não existe vara de condão, não existe pilipimpim, não existe fada madrinha, não existe Elias dormir hoje e amanhã acordar profeta. Não existe isso. Existe homem de carne e osso, mulheres, sujeitas às mesmas paixões que Elias foram, entendeu? Mas é a obediência à palavra que vai produzir em nós a transformação
e a libertação. Se não for por aí, meu irmão, é tudo inútil, é tudo em vão, e vamos ouvir: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então que Deus em Cristo faça a gente compreender e entender o que é a vida da igreja, o que é a vida do Senhor em nós, né? Ele conhece a sua substância informe, o líquido amniótico que envolvia o embrião antes de você ser feito. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.